Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, eu sou Vitor Taveira, você está assistindo o Política ES, programa do Século Diário sobre política e poder no nosso estado do Espírito Santo. Lembro a você que esse e outros programas estão nos canais do Século Diário, só procurar lá no YouTube, nas plataformas de áudio, como Spotify, para acompanhar, e siga também, curta para acompanhar em primeira mão as nossas novidades. Estamos também no Instagram, que é @tvséculo. O programa de hoje, temos aqui o professor Agnaldo, que é pré-candidato a vereador de Vitória pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Agnaldo, obrigado pela presença, bem-vindo. Eu que agradeço a você pelo convite, agradeço a sua equipe de trabalho, agradeço ao Século Diário, um canal de comunicação que efetivamente tem nos dado espaço para a gente conversar um pouco sobre essa cidade e sobre aquilo que nós temos de bom, mas sobre muita coisa que precisa ser desenvolvido em termos de política pública para atender principalmente aqueles que mais precisam, aqueles e aquelas que mais precisam. Eu queria começar lembrando que você participou das últimas eleições de 2020, teve 1.790 votos, que é acima, inclusive, de vários vereadores eleitos, mas por conta da coligação e tal, você acabou ficando como segundo suplente do PT, que elegeu, teve coeficiente para eleger uma vereadora, que é a Carla Cosa, que está em exercício. Então, eu queria saber um pouco disso. Da onde que vieram esses votos, essa votação expressiva, e por que você decidiu concorrer novamente 4 anos depois? Esses votos, eles vêm de um esforço coletivo, eles vêm de uma jornada de muito trabalho no município de Vitória ao longo desses meus 57 anos de vida. E, particularmente, ao longo dos últimos 34 anos, que é quando eu chego à minha atividade profissional na Prefeitura de Vitória, quando eu crio um projeto social esportivo de handebol chamado Garra, quando eu começo a me aproximar da luta comunitária, na realidade, numa segunda etapa da minha vida. E, ao longo desse período, a gente entra em contato com diversos atores sociais que entendem a necessidade de nós lançarmos uma candidatura e trabalham em favor delas. Então, como eu disse no início, esses 1.790 votos é o resultado de muita luta e de um esforço coletivo nesse projeto coletivo. Agora, você estava falando, tem aparecido bastante no Século Diário o seu caso por conta, inclusive, de perseguições pela sua atuação política, aqui no município de Vitória. Eu queria que você contasse para a gente o que vem acontecido, desde quando vem acontecido esse tipo de prática, e que você falasse um pouco também, porque, na verdade, você atua dentro de uma associação, que é um grupo coletivo que tem feito denúncias na área. Que você contasse um pouco isso para a gente. Vitor, a nossa história política, a nossa história profissional em Vitória, sempre nos colocou, e quando eu falo nos colocou, eu falo desse coletivo do qual eu faço parte, à frente de diversas ações, independentemente do modelo político que estivesse em Vitória. Eu sou do PT há 32 anos, e nem por ser do PT deixei de fazer a luta quando o PT era governo. Mais especificamente nessa gestão, a nossa luta ou a nossa tentativa de diálogo começa ainda na transição. Após eleito o prefeito de Vitória, nós tentamos conversar inúmeras vezes com o prefeito, e nós poderíamos dizer que até um pouco antes da transição, quando a gente convida os candidatos a prefeito para participar de um debate promovido pela nossa associação e o Fórum de Diretores de Vitória. Que é a PADVIX. A PADVIX e o Fórum de Diretores. E o prefeito não participa. Então, a partir daí começa um longo diálogo e uma longa tentativa de diálogo com essa gestão. Uma tentativa, como o próprio nome diz, sempre negada, em âmbito do chefe do Executivo. Nós até conversamos algumas vezes com a secretária de Educação. Porém, era um diálogo que não traduzia ali os anseios, que não contemplava, de certa forma, os anseios da comunidade. Então, era muito mais um espaço que nos garantia a fala, mas que não nos escutava efetivamente. E nós nunca deixamos de nos posicionar em relação a isso. Porém, essa gestão adotou um procedimento um tanto quanto diferente das demais gestões, inclusive na intensidade,
que é promover um ataque direto, dentro de uma lógica antidemocrática, a todos e todas que se posicionavam contra ela. E, nesse sentido, eu, como uma das pessoas que estava à frente desses movimentos, passo a sofrer essa perseguição, que vai, num passado recente, tá, com alguns momentos de agravamento. Um deles, que me feriu bastante, foi a minha retirada a fórceps, vamos dizer assim, da Escola Presideu Amorim. Tá? E por que isso tem um significado muito grande para mim, Vitor? Porque essa escola faz parte da minha vida. A Escola Presideu Amorim foi a primeira escola pública que eu estudei, trabalhei, dirigi. Minhas filhas estudaram, meus netos estudaram, minha mãe estudou. Ela é no bairro Bonfim. Eu nasci na Escadaria do Trabalhador, no alto do bairro Bonfim. E me retirar de lá foi um ataque direto ao processo democrático e também um ataque direto à comunidade. Uma ruptura com a lógica democrática deste município. Lembrando que, no mesmo dia da minha retirada da escola, o prefeito exonera a diretora eleita sem seguir os procedimentos, tá, de processos de retirada de diretores eleitos do município de Vitória, que é por meio do Conselho de Escola, seguindo as normas do Conselho Municipal de Educação. O passo seguinte deste processo, ele abre um processo administrativo contra mim, alegando uma questão de checklist da prestação de conta, que não faz o menor sentido do ponto de vista de qualquer pessoa que entenda de contabilidade pública. Tá? E uma outra situação é a questão da minha suspensão de 2 meses, tá, da rede municipal sem salário em uma das minhas matrículas. Então, essa situação ela dialoga com este modelo de gestão da atual administração de Vitória. Como é que você avalia hoje a questão da educação em Vitória? Além dessas questões, como está a condição de sala de aula, como é que está a condição das escolas? Porque Vitória sempre foi, de alguma maneira, uma boa referência no Estado. No Estado, no país e podemos dizer até em alguns lugares no mundo. Nós temos uma cidade maquiada. E isso não é diferente na educação. Nós temos muita coisa que não se revela na educação. Vou trazer um dado para vocês aqui. Por exemplo, nós temos hoje um déficit de pelo menos 70 mil horas-aula para os munícipes de Vitória, somado os 3 últimos anos da gestão. Pouco revelado, porque num golpe aplicado pela gestão no Conselho Municipal de Educação, eles formaram maioria, o que nos impediu, de alguma forma, de fazer a denúncia nesse sentido. Encontramos esse espaço de denúncia aqui por meio do Século Diário, com muitas matérias feitas explicando, e algumas, inclusive, tentativas de falar com a gestão, que ela não respondia. Então, nós temos essa questão. Nós temos um ataque à dignidade humana do professor de Vitória. Na realidade, eu até estendo isso, porque Vitória é referência para outros municípios, quando a Secretaria de Educação cria uma coisa que a gente chama de bônus, e para que o profissional tenha direito ao bônus, ele precisa abrir mão de um conjunto de direitos. Um outro ataque à dignidade você sabe que é de conhecimento de senso comum que professor, para sobreviver com o mínimo de dignidade, precisa trabalhar em mais de um lugar. E quando a gestão altera, sem a autorização do Conselho Municipal de Educação, altera sem o devido diálogo com a comunidade, altera, apesar da nota recomendatória feita ao Ministério Público, a carga horária dos profissionais em Vitória, aumentando o tempo de trabalho no turno matutino para até meio-dia, no turno vespertino para até às 18 horas e no turno noturno a partir das 17 horas, ela gera problemas tanto do ponto de vista do trabalho, de conseguir trabalhar, quanto do ponto de vista de comer. Um profissional, para se deslocar de um trabalho matutino para um trabalho vespertino, muitas vezes ele precisa ficar sem comer. Ou comer dentro de um ônibus. E isso, para mim, é uma das principais críticas que eu faço a essa gestão. Se você me perguntasse, Aguinaldo,
qual o maior problema que você vê nessa gestão? Essa gestão ela é autoritária. Essa gestão negou para essa cidade e nega o direito de debatê-la, o direito de dialogá-la. E ela vem implementando isso em todos os bairros e em todas as secretarias. Além de incluir na educação disciplinas como projeto de vida, prática experimental, disciplinas que tiram do estudante o conteúdo que lhe é importante para outras questões da vida. Ao mesmo tempo que ele também não cria concurso público para isso. Ele gerou problema para o trabalhador do transporte escolar, que hoje, se o filho de alguém precisar sair de uma escola meio-dia para ir para casa no transporte escolar, ele só consegue chegar em casa, dependendo da situação, depois que esse profissional leva o estudante que vai entrar à tarde. Então, nós temos inúmeros problemas, um deles. Uma outra coisa para não esquecer, Vitor. Essa cidade ouviu, em alguns jornais, a informação que a prefeitura deu um amplo reajuste para a categoria do magistério em particular. Isso não é verdade. Tá? A administração de Vitória aplicou um golpe no plano de carreira, onde ela diminuiu a diferença entre as referências do plano de carreira, tirando com 2 mãos e dando com uma. O que ela tirou de nós ao longo desse tempo foi maior do que ela deu, efetivamente. Além de uma figura fundamental nisso, que é o desrespeito com trabalhadores e trabalhadoras e com a população em modo geral. Diga-se de passagem, a questão da forma que foi introduzido o tempo integral no município de Vitória. Sabe? A gente acompanha o noticiário também bastante, muitas vezes, né, acontecendo atritos entre da comunidade local, comunidade escolar, reclamado de uma mudança não ter sido dialogada previamente. Né? Perfeito. E na tentativa de diálogo, eu sou testemunha disso, nós ficamos, junto com a comunidade de Taboazeiro, a comunidade de Santos Dumont, a comunidade do Romão, tá? Nós ficamos no dia de protesto na frente da prefeitura, esperando 2h30 dentro de uma sala, tomando um cafezinho que tiveram a hombridade de nos servir, para, ao final, eles dizerem assim, para os pais, nós até atendemos vocês, mas o professor Aguinaldo não participar da reunião. E aí, os próprios pais disseram, olha, mas nós estamos esperando aqui há quase 2h30. Quem mais entende dessa pauta é o professor Aguinaldo. Então, se nós todos não formos atendidos, ninguém será. Esperamos mais meia hora. Eles não nos atenderam. Disseram que ligariam depois. E estes pais, mães, avós, crianças que estavam lá, estão esperando essa ligação até hoje. E o programa de tempo integral é um desejo nosso. Sempre foi. Nós lutamos pelo plano integral há muito tempo e, particularmente, no Plano Nacional de Educação, tá, de 2013, que foi implantado em 2014. Porém, nós sempre acreditamos nas coisas dialogadas. E esse diálogo foi negado à sociedade, tá? E a forma de implantação empurrada a goela abaixo. Em minha opinião, minha modesta opinião, muito mais preocupada no último ano com recursos do Plano de Aceleração do Crescimento do governo federal. Certo. E o que mais você tem observado em relação a essa gestão? Como é que você está enxergando também esse processo eleitoral que se aproxima aí na disputa pela Prefeitura de Vitória? O prefeito candidato à reeleição, enfim, outros ex-prefeitos na candidatura, como é que você avalia esse processo? Nós temos 2 eleições, né, em disputa. Nós temos uma eleição de primeiro turno, onde o campo progressista disputa a eleição com este campo mais conservador, esse movimento que a gente poderia chamar até de mais ortodoxo. Defendemos a candidatura do nosso pré-candidato João Coser, da Prefeitura de Vitória. Sabemos que temos uma chapa proporcional de vereadores forte, tá, com a possibilidade de eleição, tá, de 2 ou mais vereadores na chapa, dependendo do resultado, inclusive, da candidatura majoritária. Sabemos que estamos disputando contra um projeto de poder que está muito bem alicerçado, que estendeu seus braços para a periferia,
usando a estrutura de poder, tá? E usando muito recurso, tá? Não vou fazer aqui o discurso de que o prefeito de Vitória não fez nada, porque ele fez, sim, algumas coisas nessa cidade. Nós precisamos analisar como ele fez, por que ele fez, dialogando com quem ele fez. Porque nós, por exemplo, temos circulado essa cidade e temos visto uma coisa que ele fez, que é asfalto para tudo quanto é lado. Mas será que ele discutiu com o meio ambiente para falar sobre asfalto? Será que ele colocou asfalto em cima de asfalto? Será que tinha necessidade de colocar asfalto em algum lugar? Será que asfaltar sobre broquete ou sobre paralelepípedo está correto? Será que colocar asfalto aumenta ou não aumenta a temperatura local? Asfalto contamina ou não contamina? Evita ou não evita que a água entre no lençol freático? Então, nós temos um conjunto de questões a serem discutidas. Volto a dizer, eu não nego algumas coisas feitas, tá? Mas entendemos que algumas coisas que foram feitas talvez não precisassem ser feitas, porque nós temos prioridades nessa cidade. Nós temos segurança pública a ser discutida, ou insegurança pública. Nós temos pessoas em situação de ruas que precisam ser cuidadas, nós temos escolas para ser atendidas, nós temos unidade de saúde sem médico, sem atendimento, nós temos moradia, mobilidade urbana, nós temos meio ambiente, entre tantas outras pautas que nos são mais importantes e que eu, tá, talvez até com certa ingenuidade, acredito que a forma da gente implementar isso é dialogando com a cidade. O que você estava falando aqui, interessante, a gente até abordou em outras entrevistas quer dizer, como é que o prefeito e às vezes até os próprios prefeitos de turno têm conseguido cooptar lideranças comunitárias, né, e trazer há todo um jogo aí que você vê, inclusive só você olhar nas redes sociais, né, tem que estar o tempo todo ali falando, agradecendo o prefeito, citando o vereador tal, enfim. Tem um processo e que algumas lideranças se movem de acordo com a maré também, né? Onde tem benesses, que, no meu entender, mostram uma certa despolitização, né? da luta popular no âmbito comunitário, né? Como é que você tem enxergado isso, assim, e como fazer com que, né, você que está no campo da esquerda, que esse campo popular tenha reforçado, né, essa atuação comunitária para que ela possa se repercutir no processo eleitoral, né? Porque o processo eleitoral ele não é do nada, né? Ele vai responder por anos, né, do que vem sendo feito. David, a sua pergunta é importante e durante a sua pergunta você já traz uma resposta, né? Mas eu vou tentar dialogar com a sua pergunta a partir de algumas percepções. Uma delas, eu acho que a gente precisa fazer a meia-culpa. Um grande amigo nosso sempre disse que na política não tem espaço vazio. Aquilo que a gestão faz, e particularmente nos últimos anos, aqui em Vitória e no país, é o resultado de alguns abandonos que nós também criamos. E aí eu poderia dizer, tá, a falta de ocupação de espaço nossa nos movimentos religiosos, nos movimentos comunitários, tá, nos espaços de formação, a falta de formação política. Tá? E aí, esse movimento mais conservador, ele foi se apropriando disso. E utilizou o capital, que eles têm bem maior do que nós, para também fomentar mais este movimento. Junto com isso, a gente pode falar de um papel, tá, que é o papel não cumprido pelo parlamento, que tem como função precípua fiscalizar os atos do executivo e criar projetos de lei, tá, para defendê-los na Câmara, tá, e tentar transformá-los em lei. E, na realidade, o que a gente vê hoje, tá, é um parlamento subordinado às ações do executivo a partir das negociações. Nós podemos dizer, por exemplo, nós temos 15 vereadores em Vitória, 14 vereadores e uma vereadora no momento atual. 3 vereadores destes,
tá, que são os vereadores notoriamente de oposição, não são nem recebidos pelo prefeito de Vitória, negando a lógica democrática, sabe? E transformando, tá, a discussão política no eterno campo de batalha. Quando, na realidade, nós deveríamos estar discutindo a cidade por causa dos interesses coletivos e seguindo o princípio da equidade, tá, dar mais a quem precisa mais. E no sentido da política pública. Você acompanhou, o Século Diário está acompanhando aquilo que aconteceu, por exemplo, em Jardim Camburi, quando discute o mergulhão. Você tem uma obra que não foi conversada com aquela comunidade. Você vai para a periferia e você não discute mobilidade urbana, você não discute construção de moradias, você não discute geração de emprego, de renda para o jovem, para o adolescente. A cultura, tá, ela está pisoteada pela gestão. Tá? A política de esporte, a política de assistência social, a questão dos CRAS, dos CREAS, eles estão, de certa forma, abandonados. Então, e com isso, como é que ele faz isso? Voltando ao início da sua pergunta, cooptando parte dessas lideranças, tá, do Conselho Popular de Vitória para ser sua base de governo, de maneira direta ou indireta. Eu tenho dialogado com algumas pessoas, inclusive algumas que estão na Câmara hoje, que nós precisamos, enquanto pessoas que pretendem ocupar este posto no futuro, que é o posto de legislar, nós precisamos fazer legislações que deem mais independência aos movimentos comunitários e que, com essa independência, a gente crie normas que, inclusive, se as pessoas ferem determinados princípios democráticos ali, elas possam ser, pela comunidade que as elegeu, tá, de certa forma, perder esse posto. Para isso, tá, eu tenho percebido em Vitória que as nossas associações comunitárias, elas praticamente não fazem assembleias comunitárias. Verdade. Deveria ser a base para qualquer situação. Você tem a diretoria, mas assim, a Assembleia é soberana, né? Perfeito. As pessoas discutem a partir do seu próprio umbigo, a partir da relação com o amigo. E nesse sentido, a liderança está perto do prefeito, para ele é benéfica porque ele vai ter as portas abertas. E isso de fato acontece. Você vê, como eu falo, desse monte de vídeo, tá? Porque realmente o líder vai lá, fala e é ouvido. Agora, se ele é de oposição, ele nem é ouvido. Isso. Vou me permitir fazer um trocadilho aqui de um velho ditado popular que diz assim: se você não está comigo, você está contra-migo, né? Dentro de uma brincadeirinha que a gente faz, mas que ela tem um significado muito grande nesse modelo. E por isso que eu falo que assim, as lideranças hoje elas estão com o prefeito, porque dentro do perfil das lideranças formadas, algumas delas, se elas não estiverem com o prefeito, concordando com ele, não fazendo crítica a ele, tá? Isso se diz também respeito aos vereadores, eles não terão obras. Eles não terão o retorno daquilo que é público para as comunidades, como se o prefeito, como se o chefe do executivo fizesse um favor para as pessoas. E uma outra coisa que eu tenho percebido, e que eu acho que a gente precisa avançar, é avançar no debate democrático para dar visibilidade a ele. No sentido de que nós precisamos tirar certas reuniões de espaço fechado e levar para espaço público, para que as pessoas saibam, de fato, o que está se passando. Perfeito. E aí você enxerga a possibilidade de mudança nesse cenário a partir das próximas eleições? Como é que você está analisando? Queria que você comentasse um pouco também como é que está essa chapa, né, da Federação Brasil da Esperança, na verdade, né, que é o PT junto com o PV e o PCdoB. Olha, como eu disse anteriormente, nós temos uma chapa forte, uma chapa com chance real de eleger 3 candidatos, é uma chapa de pessoas que têm mandato, é uma chapa de pessoas que já foram experimentadas nas urnas, é uma chapa de lideranças de diversos campos, mas que nós compreendemos que este sonho, a concretização, né, desse pensamento coletivo, ele pede à sociedade para levar um pouco mais a sério a política. Eu entendo, Vitor,
que um dos maiores problemas que nós vivemos é a tal da demonização da política. A demonização da política só serve para o mal político, amigo. A população, ao dizer que política é isso, política é aquilo, e aí eu posso parafrasear Bertolt Brecht, né? Quando ele diz que o pior analfabeto é analfabeto político, porque ele não percebe que da sua negação da política nasce a prostituta, o menor abandonado, a falta de obra pública, a falta de saúde, a falta de educação, tá? A não urbanização, um conjunto de outras coisas. E aí o nosso pensamento dialoga com a mudança do parlamento, uma mudança bem significativa do parlamento, com pessoas que queiram entender a função daquele espaço e trabalhar políticas de maneira coletiva, tá? Pensando, mais uma vez, daqueles que mais precisam para aqueles que menos precisam. Volto a dizer, ninguém que for eleito agora será eleito por um bairro. Nós teremos na próxima legislatura 21 vereadores que representarão 80 bairros dessa cidade e mais esses subbairros que a gente falava aqui. E se a gente fosse analisar só por essa denominação, num primeiro momento, nós teríamos que nos preocupar com subbairros, porque é onde a política não chega. Eu tive a oportunidade de subir recentemente em 2 comunidades que me são muito caras. A comunidade do Quadro e a comunidade do Bairro Bonfim, que faz parte da minha vida. E quando a gente imagina que essas comunidades, em linha reta, estão a mais ou menos 3 a 4 quilômetros da prefeitura, no máximo 3 a 4 quilômetros da prefeitura da capital, a gente parece que não acredita que são 2 mundos totalmente diferentes. Porque lá em cima tem casa que não tem banheiro. Lá em cima tem casa que o espaço que as pessoas têm de quintal é o espaço de passagem de todo mundo. Existem lugares que para a pessoa acessar a casa dela com material de construção, ela paga mais para o material subir do que pelo valor do material. E aí nós precisamos entender essa cidade. Nós temos uma cidade maravilhosa, sabe? Mas ela precisa, tá, ser uma cidade para todos, todas e todes. Ela não pode ser uma cidade para poucos privilegiados. Nós não podemos repetir na cidade de Vitória aquilo que existe no mundo. Nós temos aproximadamente 5 mil pessoas no mundo que ganham mais do que as outras pessoas do mundo. E aí, se a gente não distribui renda, se a gente não distribui riqueza, a gente só vai distribuir miséria. E depois não dá para reclamar dela, porque nós estamos pagando o preço de coisas que a gente mesmo constrói. Bom, é isso. Acho que tem uns minutinhos ainda, se você quiser deixar uma última mensagem aí para o público. Vitor, eu sou o professor Aguinaldo, pré-candidato a vereador de Vitória. Uma pessoa que nasceu na periferia, um homem preto, pobre, tá, que acredita na educação na perspectiva que o professor Paulo Freire aponta. O professor Paulo Freire, na sua sabedoria, no seu conhecimento, ele nos ensinou que a educação não muda o mundo. A educação muda pessoas. Pessoas mudam o mundo. E esse mundo precisa mudar para que todos caibam nele. Outro dia, alguém narrou para mim uma história de um senhor chamado Antônio, que ele dizia que, apesar de viver há mais de 80 anos no país, ele nunca sentiu o país como se fosse a pátria dele, porque tudo era negado para ele. E a gente precisa perceber essas pessoas. A gente precisa valorizar o educador, entender que existe um ser humano do outro lado, entender que a saúde precisa ser valorizada, tá? Porque muitas pessoas dependem dela, tá? Entender que as pessoas precisam de dignidade, de moradia, de comida, sabe? De acesso, e fundamentalmente de respeito, e que as pessoas precisam ser escutadas, porque eu acho que talvez a gente não consiga ter fórmula mágica para resolver muita coisa, mas a gente erra menos quando escuta mais. Beleza, muito obrigado, professor Aguinaldo. Esse foi o Política S, o programa semanal do Século Diário. Vai lá todas as quintas-feiras, às 17 horas, produção e locução minha, e apoio técnico aqui do Estel Miranda. Obrigado. Até logo.
Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.